Olá, meu aluno, olá, minha aluna, excelente notícia, né? Então hoje saiu o tão esperado edital da Polícia Militar de Santa Catarina, né? Você que estava estudando, que estava aguardando esse edital, saiu, né? Para aquela galera que falava que não ia mais sair concurso público, que estava desanimado, que estava desistindo de estudar, tá aí a prova, mais um super edital, Polícia Militar de Santa Catarina, uma excelente oportunidade para você que estuda para carreiras policiais, né? Santa Catarina é um excelente estado, né? A remuneração ótima, uma das melhores polícias que a gente tem aí do nosso país, né? O Brasil por um todo, a polícia militar é muito respeitada, é uma polícia que cumpre realmente o seu dever de proteger o cidadão. E Santa Catarina é um dos estados mais ricos aí do nosso Brasil, né? Tem praia, o interior é lindíssimo, né? Então tem Oktoberfest. Então você que vai aí para prestar esse concurso, saiba que é uma excelente oportunidade, né? E aí a gente também está esperando aqui o concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná também, que deverá sair logo aí, porque já até foi anunciado pelo nosso governador, ok? O que eu estou trazendo para você? A análise do edital no que se refere à disciplina de informática. São 8 questões, que vai fazer uma diferença enorme na sua prova. Por quê? Nós vamos falar daqui a pouco, vou mostrar para você o edital, o que acontece, né, para você que estuda para concurso público e vem um edital como esse da Polícia Militar de Santa Catarina, da maneira que veio a disciplina de informática, ok? Então vamos lá, olha só. Primeira coisa, aqui ó, informática para passar. Se você quer passar em concurso público, se você quer acertar todas as questões de informática, vem estudar com a gente, né? Vem estudar comigo, vem estudar aqui com o Focus Concursos, né? A gente está preparando você para ser mais um aprovado, né? Para ir lá para a Academia de Polícia Militar em Santa Catarina, ok? Então, muito bem. Primeiro, depois tá aqui as minhas redes sociais, se você quer ficar informado de tudo que acontece aí no mundo dos concursos, também com informações e dicas aí para a nossa Polícia Militar de Santa Catarina, é só me seguir aqui nas minhas redes sociais e também nas redes sociais do Focus Concurso, né? No site, no canal do YouTube do Focus, né? No Instagram do Focus Concurso também, todo dia, todas as notícias, no blog do Focus Concurso também, todo dia notícias importantes em primeira mão sobre concurso público, ok? Muito bem. Tá aqui, ó, nosso edital da PM de Santa Catarina. Então, olha só o que aconteceu aqui. Por que eu falei para vocês da importância de a gente gabaritar a informática nessa prova? Muito bem, português aqui, ó, sempre vem com um número grande de questões, não só aqui na PM, mas na maioria dos concursos, a língua portuguesa vem com bastante questões, valendo 0,25, né, e tendo um peso de 2,5, claro, 10 questões. Mas veja na sequência o que aconteceu, ó, informática, raciocínio lógico, direito constitucional, direito penal, processual penal e de legislação institucional, todos vieram com 8 questões, ok? E o que acontece aqui, ó? Essas disciplinas aqui, ó, direito constitucional, penal e processo penal, a galera estuda muito. Então a probabilidade da maioria dos candidatos gabaritarem essas disciplinas é muito alta. Agora, olha só, informática, raciocínio lógico e legislação institucional é que vai fazer uma diferença tremenda na sua prova. Por quê? Legislação institucional, a grande maioria não vinha estudando, até porque não se tinha um edital ainda, vinha-se pelo último edital. Raciocínio lógico e informática, a grande maioria ou menospreza essas duas disciplinas ou não entende as disciplinas, né? Costuma chutar questões, deixa para estudar lá por último, e é aí que vai fazer a diferença. Então, vamos falar particularmente aqui da informática. 8 questões, são muitas questões, tá? E aí, se você conseguir gabaritar as questões ou errar uma ou duas no máximo, o seu nome vai aparecer lá no topo da lista de aprovados, não tenha dúvida disso, né? Porque a cada questão de informática que você acerta, você vai deixando muita gente para trás, tá? E a gente vai ver já já o edital, vocês vão ver que o edital, ele não tá tão simples assim, tá? Tem uma disciplinazinha ali, um tópicozinho ali, que tá bem diferente da maioria dos concursos, e aí então, estudando com a gente, você vai conseguir acertar essas questões, ok? Então vamos lá, falamos do número de questões, agora vamos falar do edital propriamente dito, né? Na disciplina de informática. Olha só, primeiro tópico aqui, ó, conceitos básicos de computação e microinformática.
Aqui, galera, é muito amplo, tá? Conceitos básicos de computação e microinformática, você vai estudar software e hardware, né? Você vai estudar lá dispositivos e periféricos de entrada, de saída, os principais hardwares de um computador, memória, né? Memória virtual, aqueles tópicos que estão nas aulas aqui do Focus, ao qual eu ministro, todas vão ter lá no início hardware e software, porque é a base de tudo, né? Quando você começa a estudar informática para concurso público, você precisa saber esses conceitos, né? Saber como é que funciona a memória RAM, como é que funciona a memória ROM, né? Como é que isso vai interferir lá na frente, né? Caso o edital, por exemplo, tenha segurança da informação, coisas desse tipo. Então, conhecimentos básicos de computação e microinformática, basicamente é isso, né? Você estudar os conceitos básicos de hardware e de software, tá? Provavelmente deve vir uma questão, talvez nenhuma, né? Normalmente quando tem esses tópicos nos editais, muito provável de não colocar nenhuma, porque os outros tópicos são muito mais importantes e mais difíceis até para se cobrar na prova, ok? Tudo bem. Conhecimentos em aplicativos e funções do Windows. Bom, aqui já começa uma coisa interessante, porque eu até coloquei de vermelho aqui, essa parte que está em vermelho está lá no edital, tá? Eu coloquei em vermelho para ficar mais destacado, mas se você, claro, você que vai prestar esse concurso, né? O seu concurso começa na leitura do edital, né? Então, você vai pegar uma caneta e vai... Não leia o edital no computador, tá? Isso normalmente você deixa passar alguma coisinha, imprima o edital, certo? De alguma maneira lá, frente e verso, sei lá, papel rascunho, faça qualquer coisa, mas imprima o edital, pegue uma canetinha marca-texto e começa a assinalar tudo que é de mais importante nesse edital, né? Por quê? Concurso para policial normalmente tem uma série de restrições. Idade máxima, 30 anos, altura, peso, né? Tem uma série de restrições. Teste físico, o que cai, o que não cai no teste físico. Então você tem que pegar a canetinha e ir apontando isso lá. Certo? E uma das coisas que você tem que apontar aqui na hora de ver esse edital de informática, na parte de informática, é isso aqui que eu coloquei em vermelho. Olha só, importante, as questões da prova poderão, certo? Fazer referência a qualquer versão dos softwares citados em uso no mercado, tá? Então aqui ele está dizendo o seguinte, ó, eu deixei um leque, para você entrar com recurso você vai ter que estar muito bem embasado. E aqui quando ele fala em conhecimentos e aplicativos e funções do Windows, o que eu vou estudar, Araújo? O que eu vou estudar, já que ele disse que pode usar softwares em uso no mercado? Você vai ter que estudar o Windows 7 e Windows 10, ok? Você vai ter que estudar essas duas versões do sistema operacional Windows. Ah, mas eu não vou precisar estudar o Windows 8 ou o Windows Vista ou o Windows XP? Não. Eu posso afirmar para vocês que as questões que virão na sua prova deverão ser de Windows 7 e Windows 10. Mas por que esses dois softwares? Porque o Windows 7 ainda é muito utilizado, certo? E o Windows 10 é o sistema operacional da Microsoft mais atual do mercado. O Windows 8 e o 8.1 foi digamos assim, uma versão teste da Microsoft. Então as bancas dificilmente cobram essas duas versões, 8 e 8.1. E quando elas querem cobrar, elas colocam no edital, ok? Nesse caso especificamente aqui do edital da PM de Santa Catarina, tenha certeza que as questões virão de Windows 7 e de Windows 10. Aí você vai entrar em desespero, né? Professor do céu, eu não tenho instalado no meu computador o Windows 10. Não se desespere, por quê? Você já vem estudando o Windows 7, claro, tem o Windows 7 no seu computador, que é a sua ferramenta de estudo, ok? E nas nossas aulas nós colocamos para vocês todas as imagens das principais diferenças do Windows 7 para o 10. Então você não precisa se desesperar e instalar o Windows 10 no seu computador, ok? Porque a gente supriu isso para vocês e essas diferenças são muito fáceis de entender, ok? O que tinha no 7, o que evoluiu para o 10, o que tinha no 7 e o que veio a mais no 10, o que tinha no 7 e que foi retirado no 10, ok? Então isso tudo a gente vai mostrar para vocês nas nossas aulas, ok? Muito bem, conhecimentos em Microsoft Office, né? Aqui também cai nesse aviso importante de uso dos qualquer versão dos softwares citados em uso no mercado. Então veja bem, qual que eu vou estudar aqui?
eu vou estudar o Office 2010, Microsoft Office 2010 e o 2016, né? Por que o 2010 e o 2016? Porque o 2010 ainda é muito utilizado e o 2016 é o software mais atual do mercado. Aí você vai dizer para mim assim, mas professor, e o 2013, não vou estudar? Nesse momento não. Por que que não? Porque do 2013 para o 2016 são pouquíssimas diferenças. Então, mesmo que a banca cobre uma questão de 2013, se você houver estudado 2016, você não vai errar a questão, tenha certeza disso, ok? Agora, o 2010 a gente tem que estudar, porque a banca poderá cobrar facilmente o Microsoft Office 2010 e a possibilidade de cobrar o 2016, já que ele colocou essa observação importante aqui, né, é muito fácil, ok? E aí, é claro, né, também se você não tem o 2016 instalado no seu computador, nós mostramos para você todas as diferenças do 2016 para o 2010 ou vice-versa, né? E aí não são grandes diferenças assim, não são coisas que vão me desesperar, né? Vai dizer assim, até o período da prova eu não vou conseguir ver essas diferenças. Vai sim, pode ficar tranquilo, porque agora a gente vai fazer aula para você, já que tem edital, nós vamos fazer aula só com os pontos importantes que podem cair na sua prova. A gente não vai perder tempo, né? Sem o edital, você perde tempo, você começa a estudar um leque muito grande e agora não, agora a gente consegue fazer para você, né? Mostrar o 2010, o que veio de diferente no 2016, mostrar o 2010, ver o que veio a mais no 2016 ou o que foi tirado, né? Tinha no 2010, agora não tem mais no 2016. Então é isso que a gente vai fazer para vocês e principalmente com dicas e muitas questões, ok? Tudo bem. Agora sim, ó. Antes de falar desse penúltimo tópico, eu vou falar do último, depois a gente volta no banco de dados. Conhecimentos básicos para a utilização da internet. Bom, aqui também é um tópico muito amplo, né? Por quê? Ele diz assim, ó, conhecimentos básicos para a utilização da internet. Quando a gente fala isso, a gente vai ter que estudar a internet como um todo, né? Então, para eu poder acessar a internet, eu preciso de um navegador. Então, para um conhecimento básico para a utilização da internet, ter um navegador. Então, a gente vai ter que estudar as características do navegador. Estou utilizando a internet, cuidados com a utilização da internet, né? Nós vamos utilizar a internet, saber como é que ela se comporta dentro da abrangência de uma rede. Ok? Como é a rede mundial de computadores, é uma WAN, né? Alguns protocolos específicos da internet, como HTTP, HTTPS, o FTP. Quando a gente fala em conhecimentos básicos para a utilização da internet também, é muito provável que a banca possa cobrar uma questão, por exemplo, de site de busca, porque isso é um conhecimento básico, né? Como é que você vai utilizar a internet, vai abrir o seu navegador e não vai saber fazer uma busca? Mas esse tópico eu considero um dos mais tranquilos, né? Por quê? Primeiro que você já estuda, para a maioria dos concursos, você já estuda internet, né? Dificilmente quem está estudando para um concurso não estuda esse tópico. E segundo, que é uma coisa que você usa no seu dia a dia, então já fica bem mais tranquilo. E na maioria das vezes, as questões relacionadas à internet, à intranet, a navegadores, são questões mais tranquilas de se responder, mais simples, ok? Agora, quando veio aqui, ó, conhecimentos básicos de banco de dados, né? Se você vê o edital anterior da Polícia Militar de Santa Catarina, eles fizeram um copiar e colar, copiar e colar. Não se deram nem o luxo, né, de dar uma analisada e ver, ó, isso aqui a gente podia mudar, aquilo lá a gente podia fazer diferente. Nada disso. Fizeram um copiar e colar. Então, o que a gente tem que estudar com conhecimentos básicos de banco de dados, né? Isso é uma coisa muito subjetiva, né? Porque quando a gente fala em conhecimento em banco de dados não é uma coisa básica, né? Você aí na sua casa mexe todo dia na estrutura de banco de dados, né? É verdade, não é verdade? Não é isso? Todo dia você na sua empresa tem a senha do administrador e você vai lá e mexe no banco de dados. É óbvio que não, né? O banco de dados, ele é um tipo de situação em que pessoas com um conhecimento mais alto, né, relacionado à TI, vão mexer, vão manipular, né? Criação de banco de dados, manipulação de banco de dados, alteração de banco de dados, não é a cargo do usuário comum, né? Então aquela pessoa que mexe no dia a dia do computador não manipula banco de dados, ok? Né? Dificilmente vai ter a senha de administrador do banco de dados, vai ser muito raro mesmo, né? Então não existe conhecimentos básicos de banco de dados. A banca aqui
vou na maionese, né, como a gente diz por aí. O que acontece é o seguinte, mas já que está aqui no nosso edital, a gente vai ter que estudar, né? Vai estar na prova, a gente vai ter que estudar. Então, quando a gente fala em conhecimentos básicos de banco de dados, a gente vai ter que estudar, por exemplo, SGBD, que são os sistemas gerenciadores de banco de dados, né? Nós temos o Firebird, nós temos o próprio Axis, né, que é um dos mais comunzinhos aí da Microsoft, né? Nós temos o MySQL. Então a gente vai ter que ver os gerenciadores de banco de dados. Nós vamos estudar como é que se comporta a estrutura dos bancos de dados, como é que são manipuladas as informações dentro dos bancos de dados. Algumas informações como chave estrangeira, chave primária, né? Nós teremos que conhecer isso e alguns comandos mais comuns dentro dos bancos de dados, né? E mesmo assim, esses temas que eu estou falando não são conhecimentos básicos, né? Então, como eu acabei de falar, o usuário comum não vai executar um comando dentro de um banco de dados aí na empresa que você trabalha, ou mesmo dentro do sistema de gerenciador de banco de dados lá da PM de Santa Catarina. Então isso aqui veio realmente para derrubar a maioria dos candidatos, né? Para fazer com que você erre questões. Então como é que a gente vai trabalhar aqui? Vamos ver provas anteriores, né? Vamos ver como é que as bancas se comportaram em relação a conhecimentos básicos de bancos de dados, né? Na prova anterior da prova da PM de Santa Catarina, eu também participei aqui nas aulas aqui do Fox, então a gente já tem um conhecimento daquele concurso, né? De como veio no edital e como foi cobrado na prova e como outras provas que aconteceram pelo Brasil aí que tiveram também bancos de dados, como é que as bancas se comportaram falando de conhecimentos básicos, né? Então é isso que a gente precisa entender. Vamos fazer questões sobre banco de dados, vamos fazer com que você entenda de uma maneira fácil essa estrutura do SGBD, tá? Porque como eu falei para vocês, quem faz faculdade de ciência da computação, de TI, desenvolvimento de softwares, né, essas graduações aí de nível de informática, nível graduação, vai ser 3 ou 4 anos estudando banco de dados. E aqui vocês têm poucos dias para ter um conhecimento básico. E esse conhecimento básico vai fazer, né, do jeito que a gente vai trabalhar com vocês aqui, vai ser o seguinte: eu digo para vocês que deverá vir uma questão e você tem que acertar essa uma questão. E por que você tem que acertar essa uma questão? Porque essa vai fazer a diferença para você na sua prova. Então, se a gente conseguir passar para você uma maneira fácil de você entender esse tópico, que é muito difícil de vir nas provas, que é diferente para quem vem estudando aí para concurso público, aí vai fazer a diferença mesmo, né, para você ser um dos aprovados aí na PM de Santa Catarina. Beleza, pessoal? Então, o edital de informática, de uma maneira geral, ele está tranquilo, exceto esse tópico banco de dados, porque o restante aqui vocês já vêm estudando, só vamos ter que aprimorar detalhes, né, fazer mais questões, mas de uma maneira geral está bem tranquilo, ok? Então, nós vamos preparar você, a gente vai fazer questões, a gente vai dar dicas, né, a gente vai fazer com que você teremos aí uma série de atividades para fazer que você seja um aprovado aí nessa prova da PM de Santa Catarina, ok? Valeu, grande abraço. Tamo junto!